Nesse vídeo vocês vão ver sobre as assimetrias cranianas nos bebês. Quais as possíveis causas que levam às assimetrias cranianas e quais os tipos principais de assimetrias cranianas que encontramos aqui no consultório, que são aquelas onde a parte posterior da cabecinha do bebê é mais achatada, ou então aquela parte do topo é mais proeminente, ou então essa mesma parte aqui atrás, ela é mais acentuada, é mais salientada, ou então quando tem um achatamento nas diagonais da cabecinha do bebê. E como a osteopatia ela pode contribuir para acelerar esse processo de modelação da cabecinha do bebê e principalmente as orientações que comumente passamos para os pais a seguir em casa, também para ajudar nesse processo de modelação da cabeça dos bebês. Eu não poderia começar essa palestra sem citar essa frase de Jean Ayres, onde ele disse que brincar é o trabalho da criança e é o que a gente faz aqui nos atendimentos pediátricos, né? A todo instante a gente atende a criança brincando, afinal de contas precisa ser leve para ela, né? Ela não precisa saber que ela está sob tratamento. Quando a gente fala de bebê, né, de bebê de recém-nascido, a gente costuma falar dentro da osteopatia que é um outro ser, é um outro indivíduo. A anatomia do bebê é completamente, principalmente a do crânio, completamente diferente do adulto, portanto, a abordagem com esses indivíduos tem que ser completamente diferente da abordagem com o adulto. Para vocês terem ideia, enquanto o adulto ele apresenta 7 ossos na abóbada craniana, as crianças eles têm de 8 a 9, né? E apresentam 17 ossos. Entre 8 e 9 anos eles apresentam 17 ossos. Isso muda a partir de 8 anos de idade, quando começa, de fato, a ter a consolidação dos ossos do occipital. Eu tenho essa bonequinha aqui, vocês podem migrar aí para minha imagem. Tá todo mundo me vendo? Tá, né? Eu tenho essa bonequinha aqui, então percebe o seguinte, ó, a cabeça da boneca, tá? A cabeça da boneca, que ela tá aqui dividida em partes, né? O osso frontal, o do adulto, é apenas um osso frontal. O bebê ele tem 2 ossos frontais. Aqui no occipital, eu desenhei mal aqui, mas dá para entender. Ele tem 4 ossos occipitais. Então, a gente costuma falar na osteopatia que o crânio do bebê é um mar de ossos, é uma ilha de ossos que ficam flutuando ali sobre a membrana. E à medida que os meses vão se passando, esses ossos vão se consolidando e, naturalmente, esse crânio ele vai ficando um pouco mais rígido, ele vai perdendo a mobilidade dele. Essa mobilidade, esses espaços, né, entre esses ossos, que são as suturas, e esses espaços maiores, que são as fontanelas, eles se dão principalmente para que haja espaço suficiente para que o sistema nervoso central ele cresça, ele tem esse boom, ele tem espaço para desenvolver. Afinal de contas, nesse primeiro ano, quando o sistema nervoso central ele mais se desenvolve. Por vários motivos, pode ocorrer desses espaços não serem tão espaçados como deveria ser. Por vários motivos. Desde ainda na barriguinha da mamãe, pode acontecer situações funcionais, mecânicas ali que possam interferir nesses espaçamentos entre esses ossos, desde o manuseio médico na hora do parto, a também situações depois do parto, por exemplo, situações em que o bebê fica muito tempo na cama, fica muito tempo numa cadeirinha, fica muito tempo no bebê conforto, por exemplo, estático, sempre com pouco movimento. Isso eu vou explicar mais à frente, que pode acabar caracterizando as assimetrias cranianas. Você pode passar, por favor. Então, a abóbada craniana do bebê, ela é composta por fontanelas, né, e várias suturas. Então, percebe que entre os ossos parietais aqui, a gente tem uma sutura sagital. Entre o occipital e os parietais, a gente tem a sutura coronal.
E aqui entre os ossos frontais, a gente tem a metópica, ou então a sutura frontal. E nesses espaços aqui maiores em verde, ó, aqui, como está ali na imagem, a gente tem as fontanelas, né? A fontanela anterior, aqui na frente, a fontanela posterior, e a gente também tem as laterais aqui, ó. Se vocês olharem na imagem da minha bonequinha aqui, a gente tem a fontanela lateral anterior e a fontanela lateral posterior, de cada lado. À medida que esse bebê vai envelhecendo, né, por volta de 1 ano até 2 anos, essas fontanelas elas vão sumindo, e a última que normalmente some é a fontanela anterior, que é o bregma, né? Então, como eu disse para vocês, do ponto de vista clínico, esses espaços é importantíssimo para o desenvolvimento do bebê, mas também é passivo de gerar assimetrias cranianas, tá? Além das assimetrias cranianas, é possível também acontecer os cavalgamentos. É quando a sutura, ali na sutura, um osso se sobrepõe ao outro. Isso, do ponto de vista funcional, quando a gente palpa ali, a gente nota, associada a esse cavalgamento, uma rigidez excessiva sobre o crânio do bebê. E a gente não quer ver rigidez, não só no crânio, mas também em todo o corpinho desse bebê. Porque a rigidez não é bom, em hipótese alguma, para o desenvolvimento do bebê. A gente precisa perceber esse corpo fluido. Eu costumo sempre, na abordagem pediátrica, aqui no consultório, fazer a seguinte analogia para as mães. Mães, imagina que o corpo do bebê é essa minha camisa. A todo instante eu estou avaliando a fluidez dessa camisa, o quão essa camisa está fluida. A partir do momento em que eu noto um nó, como aqui eu estou fazendo aqui na minha camisa, nesse corpinho, significa que ali não está tendo a fluidez que deveria. E isso, do ponto de vista funcional, pode ter algum impacto sobre a função desse bebê. Quando eu falo de função, gente, eu não estou me referindo somente à função músculo-esquelética, movimento, desenvolvimento. Eu estou falando em função, inclusive função visceral, e que é uma competência nossa dentro da osteopatia. É muito comum, como o último caso que eu peguei agora há pouco, de bebê que a gente nota essa perda de fluidez em um determinado ponto, e a gente consegue perceber que essa perda de fluidez está vindo de um tecido um pouco mais profundo. E isso acaba coincidindo com o que aquele bebê está passando naquele momento, aquele sinal e sintoma, uma disquesia, por exemplo, que é aquela espremedeira na hora de fazer cocô e soltar pum. Ou então uma cólica, ou então um refluxo. A gente nota, a gente percebe isso através da mão, que existe algo ali funcional que pode estar influenciando nesses sinais e sintomas. No crânio é a mesma coisa. A gente consegue perceber quando existe uma tensão interna lá dentro do crânio do bebê que possa estar fixando uma assimetria craniana. E esses casos de assimetrias cranianas são as que mais nos preocupam, são as que mais, do ponto de vista de prognóstico, que mais nos gera um pouco mais de cuidado e tende a ter uma evolução mais lenta. Você pode passar, por favor. Então, o que é assimetria craniana, gente? Assimetria craniana é qualquer mudança na conformidade, na modelagem do crânio do bebê. A alteração, aquela cabecinha tortinha. Eu não gosto muito de usar esse termo, que as mamães não gostam muito. Já viu? Sou pai de 2, de gêmeos, e aí alguém chegar para mim e falar assim, pô, tua cabeça do teu filho é toda torta. Eu não vou gostar. Então, a assimetria craniana não é tão redondinha. E existem alguns tipos de assimetrias cranianas, né? A gente tem a plagiocefalia, a braquiocefalia e a dolicocefalia, ou escanocefalia. A dolicocefalia ou escanocefalia. Então, a plagiocefalia, a característica dela se dá principalmente pelo diâmetro das diagonais, né? É essa primeira cabecinha aí, onde a gente percebe que a diagonal A ela é diferente da diagonal B. É aquela cabeça tortinha mesmo, né? É propriamente dito torta.
E a gente precisa saber o índice de plagiocefalia. Você me pergunta como é que a gente caracteriza, como é que a gente consegue, como é que a gente classifica uma assimetria craniana como severa, como moderada ou como leve. É justamente através desse cálculo que eu coloquei aqui para vocês na tela. A plagiocefalia, o índice de plagiocefalia, ela é igual a diagonal A menos a diagonal B, tá? A gente vai ter um valor X. Esse valor X, a gente utiliza uma tabelinha específica que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Lá, essa variação, essa diferença entre a diagonal A e a diagonal B, ela tem uma relação direta com a idade do bebê. Então, isso é o que vai nos determinar se está dentro de um padrão de normalidade ou não. Já a brancocefalia, a dolicocefalia, ela é calculada a partir dessa formulazinha aí, ó, que é o índice cefálico, cefalograma, é igual a distância laterolateral, né? Esse BP é a distância laterolateral e esse AP é a distância antero-posterior. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E multiplica por 100. Multiplicando por 100 você vai ter um percentual e aí esse percentual, se ele está próximo de 100, é uma braquicefalia, se ele está mais próximo de 0, ele é uma dolicocefalia. Você pode passar. E aqui é o que eu mostrei para vocês. A primeira imagem, ele está avaliando. É esse aparelhozinho aqui, gente. Eu tenho ele aqui, ó. Vou só mostrar para vocês, vai ficar mais fácil. Todo mundo está visualizando aí? A minha luz aqui apagou. Deixa eu ver se eu arrumo de novo aqui para ficar. Não tá ligando. Tá aqui, ó. Meu bebê. Aqui eu tenho o craniômetro. Tá, gente? Craniômetro. Inclusive, vocês que querem trabalhar com pediatria, ou já trabalham com pediatria, vocês precisam adquirir o craniômetro, é fundamental. E aí o craniômetro, ele vem com essa faixazinha aqui. Essa faixazinha, ela tem um pontinho vermelho que vai bem na região central. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Ó, ela vai aqui na região central, né? Na direção do narizinho do bebê. E aí, se eu quero avaliar uma plagiocefalia, eu vou avaliar as diagonais, tá? Eu vou avaliar as diagonais. Aqui já tem uns xizinhos aqui para a gente poder posicionar o craniômetro. E aí a gente tem as diagonais e faz a diferença e teremos um índice lá de plagiocefalia. Se eu quero avaliar uma dolicocefalia ou então uma braquicefalia, eu vou pegar o diâmetro antero-posterior, né? Antero-posterior, tá? E vou dividir na verdade, o lateral dividir pelo antero-posterior e multiplicar por 100. O lateral e o antero-posterior e multiplicar por 100. Eu vou ter um percentual. Você pode passar, por favor? E esse percentual ele vai me dar um padrão de normalidade ou não. Então aqui do índice de plagiocefalia, que é aquela diferença das diagonais. Então percebam que aqui na região vertical a gente tem a numeração de 0 a 25. 0 a 25 é a diferença, é o índice entre a diagonal maior e a diagonal menor. E aqui embaixo eu tenho a idade, né, em meses, até 18 meses do bebê. Tudo que está de amarelo para baixo está dentro de leve e moderado. Tudo que está para cima do amarelo, ele está de moderado para grave. E aqui, isso nos direciona, é um dos fatores, é um dos quesitos, uma das avaliações, das variáveis que vai nos direcionar para qual tipo de abordagem iremos utilizar. Você pode passar o outro, por favor? E aqui nesse gráfico é o resultado para casos de braquicefalia e dolicocefalia. Tudo que está dentro desse amarelo aqui está dentro do padrão ali esperado, entre leve a moderado. Tudo que está fora, para baixo, é uma
dolicocefalia e para cima é uma braquicefalia. E também, mais uma vez, assim como o índice de pleurocefalia, esses gráficos, esses resultados, eles vão nos direcionar para qual abordagem utilizarmos no consultório. Agora, lembrando, aí que tem um detalhe, isso aqui é só uma das variáveis. O que vai realmente somar e me direcionar verdadeiramente são duas coisas. Primeiro, a história clínica, toda a história desse bebê, desde o período gestacional. Segundo, a minha avaliação tátil, a minha avaliação do corpinho desse bebê, como eu vou mostrar para vocês mais na frente. Pode passar. Então, como eu falei, a avaliação clínica, eu preciso saber, eu preciso da história gestacional até o momento do parto. Por quê? Isso é até importante eu passar essas informações para vocês, para que vocês, desde já, deixem de ter um olhar cartesiano, principalmente no que diz respeito às abordagens pediátricas. O que é esse olhar cartesiano que eu estou falando? Aquele olhar linear, aquele olhar de que, bom, o bebê ele não está dormindo, então se ele não está dormindo é porque ele não está se alimentando bem, se ele não está dormindo é porque ele está sentindo dor, se ele não está dormindo é porque ele está tendo refluxo ou algum desconforto. Esse é o olhar linear. Mas existem situações em que o bebê não dorme porque o ambiente familiar é energeticamente denso, pesado. Ele não está dormindo tão bem porque mamãe não está tão bem com o papai. Ele não está dormindo tão bem porque mamãe está com demandas psicológicas, psicoemocionais muito impactantes ligadas ao trabalho. Porque papai também está com a mesma problemática. Ou ele não está dormindo tão bem porque no período gestacional, mamãe passou por situações muito difíceis que envolvia medo de perda, medo de sofrer, medo do amanhã. E isso, sim, pode impactar no estado atual, no estado de saúde do bebê. Olhar com essa dimensão é deixar de olhar, de ter um olhar simplesmente cartesiano e linear. Então, saber da história gestacional do bebê até o momento do parto é fundamental. Preciso saber se essa gestação foi uma gestação tranquila psicologicamente, foi uma gestação acolhedora, a mãe se sentiu amada. Eu preciso saber se psicologicamente foi equilibrado todo o processo. Eu preciso saber se na hora do parto foi um parto tranquilo, não foi um parto traumático, não foi um parto demorado. Eu preciso saber, inclusive, se esse bebê, quando saiu da barriga da mãe, ele foi direto para o colo da mãe, para o colo dos pais. Tudo isso é importante a gente considerar, porque são histórias que poderiam explicar possíveis nós nesse corpinho, que é o que eu expliquei para vocês anteriormente. E isso, dentro da clínica, dentro da avaliação, é crucial. Então, no exame físico, a avaliação dos diafragmas pélvicos, respiratórios, entrada torácica, ocioide e base craniana. O que é isso? Vou tentar explicar isso de uma forma bem resumida. Nós seres humanos, a gente tem fáscias que estão posicionadas no nosso corpo de maneira longitudinal, mas também a gente tem fáscias transversais. Existem pontos dessas fáscias transversais bem específicos e que a gente precisa trabalhar. Imagina o seguinte, imagina você ter vários fios de lã, por exemplo, fios de lã posicionados de forma longitudinal. E a cada metro desses fios de lã posicionados longitudinalmente, a gente tem outros fios de lã atravessando no meio, de forma transversal. Então, se eu não trabalhar esses fios de lã que estão posicionados transversalmente, eu não vou conseguir soltar aqueles fios que estão longitudinalmente. Vocês conseguem compreender? Fazem assim, sim.
Não, você não vale. Você também não vale. Então, assim, eu tenho esse corpinho em que ele tem vários fios de lã, que são fáscias, estão longitudinais. Essas são importantíssimas para a funcionalidade desse bebê. Mas, aqui na região pélvica, tem fios de lã posicionados aqui, transversalmente. Aqui na região respiratória, perto do diafragma, tem outro. Aqui mais acima do peito tem outro. Aqui no ocioide tem outro. E aqui na base craniana tem outro. Então esses são pontos específicos que nós trabalhamos na osteopatia antes de trabalhar os fios longitudinais. Eu estou tentando explicar da forma mais simples. Tá? Beleza. É muito comum nesses fios transversais ter tensões. Avaliar suturas, como é que tá essas suturas, os espaços, se sim é possível através de um tato refinado, e isso é prática clínica, não vai ser agora que saindo da faculdade que vocês já vão adquirir isso, não vai ser com muita prática, vocês vão conseguir sentir tecidos mais profundos, vão conseguir sentir tensões mais profundas. E as suturas a mesma coisa, a gente consegue perceber como é que está esses espaços dessas suturas e principalmente como é que está a mobilidade dessa abóboda, né? Desses ossinhos do crânio e das fontanelas. Isso é fundamental a gente identificar essa mobilidade, porque isso é um dos fatores para a gente determinar um bom prognóstico ou não para a modelagem do crânio do bebê, nesses casos de assimetrias cranianas. Avaliação da mobilidade do palato duro, da língua e da sucção. E aqui eu teria aí mais ou menos umas 2 horas para falar só sobre isso para vocês. Sobre palato duro, língua e sucção. Hoje mesmo fiz uma postagem, se vocês quiserem, depois lá no meu feed, muito interessante. Estava inspirado, falando sobre a mamada não efetiva e os fatores ligados ao bebê que podem influenciar numa mamada não efetiva. Existem vários fatores, milhares de fatores, inclusive vários ligados à mamãe, mas eu não queria me ater a isso. Isso é uma outra discussão. Os principais estão ligados ao palato duro, à língua e à sucção. Aquele palato duro ogival, que é aquele que é o céu da boca mais fundo, né? Mais alto, na verdade, não mais fundo, mais alto, e rígido, ele pode deixar essa sucção comprometida. E naturalmente isso influencia na mobilidade craniana. Gente, palato duro é osso craniano. O céu da boca é osso craniano. Bem no meio dele passa uma linha, que também é sutura. E a gente precisa avaliar essa sutura, o espaço dessa sutura. Portanto, se esse palato duro ele é fundo, provavelmente ele tem rigidez. Se ele tem rigidez, essa rigidez vai ter repercussão por todo o crânio, por toda a cabecinha desse bebê. E se ele é fundo, vocês concordam que a língua precisa de mais deslocamento para poder alcançar? E é necessário a língua alcançar o céu da boca para que ocorra o movimento de sucção, ocorra o ato de sucção. E se não tiver boa mobilidade dessa língua, essa sucção também está comprometida e consequentemente, consequentemente essa mamada ela não é efetiva. Então é tudo isso. Uma coisa muito comum, e eu preciso entregar essa informação para vocês, essa sucção, essa mamada ela não ser efetiva, gerada obviamente por uma sucção não funcional, proporcionado por um pescocinho rígido, né? Proporcionado por uma base craniana rígida. A base craniana, gente, é o occipital, tá? Resumidamente. Ele se conecta com o atlanto axial, que são as 2 primeiras vértebras cervicais. Então, se eu tenho rigidez nas 2 primeiras vértebras cervicais, eu posso influenciar a base craniana. E isso, normalmente a gente consegue identificar naqueles bebezinhos que têm preferência de lateralidade. Ele fica muito posicionado só para um dos lados. Pode ter relação direta com a assimetria craniana, gerar assimetrias cranianas. Então, a avaliação do ritmo crânio-sacral é uma outra coisa que a gente não pode deixar passar em branco. O que é ritmo crânio-sacral?
Na aula anterior eu falei sobre isso, mas é importante falar novamente. A gente tem a produção de líquor e a gente tem a absorção de líquor, certo? Líquido cefalorraquidiano, né? Lá no terceiro ventrículo, no terceiro e quarto ventrículo. E aí ele passa por toda a neuromeninge, né? Todas as camadas da meninge, né? Do abdulamato, piamato, aracnóide. E ele produz e absorve o líquido. Produz e absorve o líquido. Produz e absorve o líquido. Essa produção e absorção de líquido, ela proporciona um ritmo, assim como o ritmo respiratório, assim como o ritmo cardíaco. Só que o nome desse ritmo é ritmo crânio-sacral. Por que crânio-sacral? Porque a gente tem aqui o cérebro, a meninge reveste todo o cérebro, e aqui a gente tem a medula, e a meninge reveste toda a medula. Ou seja, aqui é produzido o líquor, mas o líquor ele corre toda a medula também, e vai se fixar lá no sacro. Portanto, é possível a gente sentir esse ritmo palpando tanto a base do crânio do bebê quanto o sacro. A gente nota o ritmo. E a gente sentir, avaliar esse ritmo é fundamental, porque existe algumas explicações, ainda não comprovadas, mas clinicamente a gente percebe, a gente vê isso, a gente vê essas mudanças na clínica, que parece que o ritmo crânio-sacral, quando ele não está dentro do seu padrão de normalidade, isso precede uma alteração desse corpinho. O ritmo normal do bebê, ele varia entre 12 a 15. No adulto, entre 6 a 12. Uma pessoa doente, normalmente ela tem esse ritmo mais baixo ou muito alto. Então parece que equilibrar esse ritmo crânio-sacral, a gente consegue equilibrar esse corpinho aí. Beleza? E a craniometria, que é o que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Eu primeiro falei da craniometria, depois eu falei de tudo isso. Juntando todas essas informações, eu vou ter informação de que eu estou diante de uma assimetria craniana, que tipo de assimetria craniana eu estou diante, se a assimetria craniana ela é favorável a um bom prognóstico ou não, e qual o recurso terapêutico eu vou utilizar para aquela situação. E isso é determinado da seguinte maneira. Você pode passar, por favor. Tratamento osteopático. Então, ele depende dos achados do exame físico e anamnese, como eu expliquei para vocês. Então, se eu tenho uma assimetria leve, o que é assimetria leve? Dentro daquele gráfico lá de craniometria, eu percebo que ele está dentro do limiar de leve, né? Dentro do nível de leve para moderado e tal, mais leve. E eu percebo também na minha avaliação que é um bebê que ele tem uma mobilidade muito favorável. Todo o corpinho dele é muito funcional, é muito fluido. O crânio dele também é muito fluido, não tem cavalgamento, não estou percebendo tanta rigidez. Tem uma boa sucção, a sucção está favorável. Apesar de ter tido alguns episódiozinhos de problemas em mamada não efetiva, mas eu estou notando que está tudo muito favorável. Mãe, na minha avaliação, tá ok, vai para casa e posiciona o seu bebê dessa maneira. Aí eu identifico, obviamente, para que lado está a simetria, e aí eu oriento o lado que ela precisa posicionar o seu bebê. Beleza? Não precisa voltar. Se quiser, volta. Não, se quiser não. Normalmente eu peço para o paciente me dar o feedback, na verdade. Me dá o feedback com uma semana, 15 dias, dependendo da idade gestacional da idade do bebê, claro. A idade do bebê também é um outro requisito para avaliar o prognóstico como bom ou ruim. Por exemplo, ele está com uma assimetria leve e ele é um bebê até 2, 3 meses, mãe, posicionamento. Vamos trabalhar só com posicionar o bebê ali naquela posição que precisa para corrigir essa assimetria. Bom, o bebê está com uma assimetria leve, porém é um bebê de 7 meses. Bom, se eu identifico que é um bebê que está saudável, um bebê que não tem restrições internas mais impactantes, mas a mãe está se incomodando muito com o aspecto estético, vamos usar o posicionamento e vem aqui com 15 dias.
Quando ela volta aqui com 15 dias, eu reavalio e pode ser que eu fale para ela voltar com 1 mês ou com 2 meses. E trabalhando sempre com posicionamento. Então entenda que não existe uma receita de bolo, que é o que determina é principalmente o nível da assimetria, determinado pela craniometria, a mobilidade desse crânio, a mobilidade não só do crânio, mas de todo o corpinho, e aí a gente sempre correlaciona com a sucção desse bebê e a idade desse bebê. É isso que vai nos direcionar se a gente vai utilizar somente a terapia manual, se a gente vai utilizar somente o posicionamento, se a gente vai utilizar a terapia manual, que eu falo, a terapia manual, a osteopatia, a terapia crânio-sacral, e associado ao posicionamento, ou aqueles casos graves, aqueles casos mais severos, em que a gente indica para capacete. Até hoje eu indiquei 2 pacientes para capacete. Tentamos, a idade gestacional, a idade do bebê já estava bem avançada, era um caso de plagiocefalia de todos os 3 é o que clinicamente a gente observa dentro do consultório que apresenta maior lentidão no prognóstico, e aí indicamos, a família tinha condição, não é barato, né? Aqui só tem, se não me engano, em Brasília e São Paulo, e o investimento é alto, média de 16 mil, porém você tem que ir a cada mês ou então a cada 40 dias voltar para fazer os ajustes, então o investimento não é barato. Então percebe isso, né? Percebe que não existe uma receita de bolo. Próximo. Vai passar. Eu não podia deixar de trazer para vocês aqui um paper onde ele trouxe, através de uma revisão, né, de referências, onde ele estava tentando identificar se existia alguma prevalência entre as abordagens de posicionamento, a terapia manual e o capacete, o uso do capacete. E aí identificou, chegou à conclusão que não existe prevalência entre uma terapia e outra, entre uma abordagem e outra. Mas parece que a utilização da terapia manual associado ao posicionamento, nesse caso, precisa do engajamento da família, no dia a dia, a disciplina da família no dia a dia, parece que a associação dessas 2 orientações gerava ótimos resultados em um tempo muito mais favorável. E o capacete ele também se aplica, mesmo a situações moderadas. Agora, claro, por uma questão socioeconômica, uma questão financeira, a gente sempre opta primeiro por essa abordagem mais conservadora. Não que o capacete não seja conservadora,